Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar então sobre a radiestesia. Afinal, o que é radiestesia? Para que ela serve? Onde eu uso? Então nós vamos hoje esclarecer todas essas dúvidas para vocês. Quem tiver alguma pergunta já vai escrevendo aí no chat e eu vou respondendo no decorrer aqui da live, tá bom? Deixa eu só acertar um pouquinho essa câmera, que a gente tá com algumas aqui para vocês também verem algumas coisas que eu vou mostrar. Então, a primeira coisa que eu vou iniciar já dizendo que a radiestesia é uma ciência que trabalha com as energias que nós temos, tá? As energias principalmente as invisíveis, aquelas que não são tão visíveis a olho nu ou nada visíveis a olho nu. Então nós vamos trabalhar com radiações. Todos nós somos radiações, tá? Emanamos energia, emanamos radiação, recebemos energia, recebemos radiação e dessa maneira então nós temos essa troca constante de energia com as outras pessoas, com o nosso ambiente, com o meio que nós vivemos, e dessa maneira nós vamos então incorporando as energias desses lugares e dessas pessoas e também vamos deixando as nossas energias para essas pessoas e nesses lugares. Tá bom até aqui? Alguma dúvida? Só retomando, coloquem as dúvidas de vocês aí no chat, tá? Que eu vou respondendo. Eu tenho aqui já uma lista que o pessoal foi deixando durante a semana e eu vou respondendo também aqui. Bom, então vamos lá. Radiestesia é a ciência que identifica e capta as energias, tá? Isso é a primeira coisa que nós temos que saber. E para que ela serve então? Se eu já sei que tem energias e que eu posso captá-las, o que a radiestesia vai fazer com elas? Muita coisa. A radiestesia, gente, é uma das ciências mais completas que existe. Ela serve para quase tudo na nossa vida, se não tudo, mas ela precisa ser muito bem conhecida e muito bem usada. Senão a gente corre o risco de ter um efeito incompleto ou até mesmo um efeito reverso daquilo que nós realmente queríamos, tá? A radiestesia, ela serve para descobrir tudo aquilo que nós precisamos. Então a gente perde um objeto em casa, não sabe onde ele está, e a gente pode então utilizar a radiestesia para descobrir. Ou então a gente saiu de casa, foi em algum lugar e perdeu a carteira, por exemplo. Tá? E aí a gente não lembra onde deixou a carteira. Através da radiestesia, nós podemos fazer um mapeamento dos lugares pelos quais nós passamos e depois, então, com o pêndulo, a gente faz o mapeamento e diz, por exemplo, foi na loja de calçados? E o pêndulo vai me responder, não foi. Foi na padaria? E o pêndulo vai responder, não foi. Foi na casa da minha mãe? E o pêndulo vai dizer que não. Eu deixei no carro? O pêndulo, por exemplo, vai dizer que sim, que minha carteira está no carro, tá? Então, gente, é uma técnica que ajuda a encontrar coisas, pessoas, objetos, soluções, indicações, orientações, o melhor caminho para se viver. O pêndulo ajuda a identificar questões dos relacionamentos de modo geral. Então, relacionamentos pais e filhos, relacionamentos do casal, relacionamentos da família, relacionamentos com a empresa, ajuda a liberar as energias bloqueadoras, as energias negativas e a transformar em energias positivas, isto é, em energias e situações favoráveis para nós, para que nós então tenhamos
uma melhor convivência, um melhor desempenho diante de tudo aquilo que a gente decide fazer na vida. A radiestesia também é excelente na identificação de distúrbios e de doenças, tá? Então, por exemplo, você está ali com um cliente, com o seu paciente, ou com o seu filho, com a sua mãe, com o seu tio, né, com o seu amigo, seu vizinho, e você quer ver se ele tem algum distúrbio ou não, alguma doença ou não. Então, também através do pêndulo, tá? Você coloca em cima ou perto do órgão que você quer saber e você vai ver o movimento que o pêndulo faz, tá? E aí tem uma série de perguntas, as perguntas certas são extremamente importantes na radiestesia, saber perguntar, para que você tenha uma resposta adequada e que te ajude a solucionar aquilo que você precisa, tá bom? Na radiestesia e na radiônica existem também vários instrumentos que nós podemos utilizar além do pêndulo. Então nós temos o pêndulo, nós temos o aurímetro, tá? Que é esse aparelho aqui. Esse aparelho ele serve também para medir as energias, ele serve também para encontrar coisas. Então assim, tudo é uma questão de saber usar. Tem o Dual Hold, que não está aqui comigo hoje, tá? Que são duas varetas que a gente coloca, elas fecham ou elas abrem de acordo com a energia, tá? Outra coisa, gente, aqui deu um sinal. Só escrevam para mim, aqui o pessoal do grupo, o pessoal do YouTube aberto, do YouTube fechado, dos meus grupos todos. Escrevam aqui, por favor, se vocês estão me vendo e ouvindo bem, tá? Para que eu possa dar prosseguimento aqui, por favor. Vou dar aqui 2 segundinhos para vocês me escreverem se estão vendo e ouvindo adequadamente. Por favor. Sim, sim, vendo, ouvindo. Boa noite, tudo bem? Sim, sim. Tá. Sim. Bom, acho que tá tudo bem então, né? O pessoal aqui está me ouvindo bem? Deixa eu pôr aqui nesse aqui. Estão me vendo e ouvindo bem. Vamos ver aqui o pessoal do YouTube desse aqui. Foi o único que não me mandou respostas. Será que eles estão me ouvindo? Bom, então vamos continuando aqui. Tá? Só confirmando, por favor, se estão me ouvindo bem ou não. Boa noite, João, tudo bem? Sim. Tá? Então vamos lá, vamos continuar então. Dentro também da radiestesia, além desses instrumentos que eu mostrei para vocês, existem muitos outros que nós podemos usar. Um exemplo deles são os gráficos radiestésicos. E tem a mesa radiestésica ou mesa radiônica, tá? Então hoje durante a live eu vou explicar para vocês aqui o que cada um deles pode fazer. Essa live, gente, ela foi motivada pelo seguinte. Eu estou agora, né, o segundo semestre, é o semestre dos cursos de radiestesia, e eu abri algumas turmas. Então assim, quem já sabe o que é radiestesia, já fez inscrição sem problema. Mas algumas pessoas não conhecem ou conhecem só um pouco, ficaram com uma série de dúvidas que eu fui respondendo, mas aí eu achei melhor fazer a live, já explicar e mostrar para vocês todas as possibilidades, tá? Então falando um pouquinho aqui do conteúdo do curso. No curso nós vamos aprender a usar o pêndulo. Então nós vamos aprender a identificar o eixo do pêndulo, isto é, onde é que o pêndulo, para mim, ele vai girar, tá? Nós vamos aprender a trabalhar com o movimento do pêndulo, se ele vai girar para a direita, se ele vai girar para a esquerda, se ele vai fazer um movimento vertical,
se ele vai fazer um movimento horizontal, ou então se ele fica parado, ou se ele vai na transversal. O primeiro módulo inteiro, gente, ele será de trabalho com o pêndulo. Porque assim, um bom radiestesista, apesar de ter as outras ferramentas radiestésicas, o bom radiestesista, ele tem que ser um excelente manipulador do pêndulo, tá? Um dia o instrumento pode quebrar, a gente não acha outro rápido para comprar, pode dar algum defeito, perder na hora de usar, tá? E com o pêndulo você sempre vai poder fazer tudo. Então o primeiro módulo inteiro é com o pêndulo. Então vamos falar das possibilidades. Então, como eu falei aqui inicialmente, nós podemos encontrar objetos e pessoas perdidos, nós podemos buscar respostas que precisamos na nossa vida. Então, um exemplo, Francisco chega dizendo que ele tem um problema no relacionamento dele, tá? Então, através do pêndulo, nós vamos identificar se esse problema é causado por ele, pela esposa, pelas pessoas que convivem, se é um conjunto de tudo isso, o que está acontecendo, e depois nós vamos fazer o que então? A limpeza desses problemas, isto é, nós vamos utilizar os gráficos, existe gráfico para tudo, já é importante dizer também. Marina, só um minutinho, eu sei que você está fazendo bastante pergunta e me cobrando, mas deixa eu adiantar o conteúdo, e aí se você tiver mais dúvidas, se não forem respondidas, eu vou te responder, tá, Anjo? Fica tranquila aí, aguarda, tá? Então, voltando aqui. Então, a gente faz a harmonização desse relacionamento, a gente faz a identificação disso, tá? Nós vamos fazer, então, utilizando alguns gráficos, né? Nós vamos poder harmonizar essa relação, essa casa, esse ambiente, de modo geral, tá? Ou você tem um problema no trabalho, né? Um problema com um colega de trabalho e a gente precisa resolver isso, a radiestesia ajuda muito. Ou a sua empresa passa por um problema, uma dificuldade, você é dono de uma empresa que não está prosperando, então a gente precisa abrir, né, desbloquear essas energias. Voltando um pouquinho até, falando nisso, gente, assistam até o final. Para quem assistir até o final, eu vou dar 2 brindes aqui. Um já ao vivo para vocês, e o outro eu vou explicar como que vocês farão para receber, mas é muito simples, tá? Mas acompanhe, porque eu já tinha esquecido, ainda bem que a Daniela ali me deu um toque para não esquecer de falar que eu vou dar 2 brindes na área da radiestesia para vocês, tá? Bom, então a gente tem qualquer problema, a gente pode desbloquear através do pêndulo, ou da radiestesia de modo geral, e fazer então a vida e andar muito melhor, tá? No curso também nós vamos aprender, né, a encontrar, como eu falei, os objetos escondidos, né? Vocês vão ter que saber fazer isso. Nós vamos fazer identificação de locais negativos e positivos, depois como harmonizar, neutralizar, ativar, positivar, né, esses locais. Nós vamos também fazer com as pessoas presentes a identificação do campo áurico junto com o uso do pêndulo. E a identificação do campo áurico, gente, ela é extremamente importante para nós percebermos qual é o nível de energia dessa pessoa. Por quê? Porque o campo áurico é que determina o nosso grau, a nossa intensidade de saúde, de desânimo, de depressão. Energia demais, mesmo que positiva, também faz mal, tá? Então a gente aprende a medir, isso é uma medição, a radiestesia é toda de medições, tá? Então a gente vai aprender a medir esse campo áurico. Depois nós vamos aprender a localizar onde estão os chakras das pessoas. Chakras são os pontos energéticos que nós temos no organismo e que regulam todas as nossas glândulas. E aí, se nós temos uma única glândula desregulada, ela vai desregular todos os aspectos da nossa vida relativos a ela, como também pode nos causar doenças, tá? Algumas pessoas têm vários chakras
desalinhados, desenergizados, enfraquecidos ou até ativados demais. Então, através da radiestesia, nós conseguimos fazer essa medição e fazer a harmonização para trazer o equilíbrio e a saúde, tá bom? Nós vamos também, no primeiro módulo, aprender, então, como eu falei, a limpar, a equilibrar, a harmonizar, ativar, sedar, tudo aquilo que a gente precisa. Vamos aprender a localizar distúrbios e doenças no nosso corpo, na nossa casa e na nossa empresa, tá? É muito importante, gente, que a gente saiba realmente localizar, entender essas questões energéticas que nos permeiam, né, durante as 24 horas do dia da nossa vida, tá? Aí no curso nós vamos aprender a usar os gráficos, saber a fazer a composição dos gráficos, né? Isto é, eu uso um gráfico para essa situação, 2, 3, 4, 5 gráficos. Como é que eu uso? Vamos aprender a fazer através da radiestesia e do pêndulo, lembrando que o módulo 1 é todo com o pêndulo, só no módulo 2 que nós vamos começar a trabalhar com os outros instrumentos, tá? Então nós vamos aprender a fazer a limpeza pessoal, nós vamos aprender a fazer a limpeza e harmonização das outras pessoas, da nossa família, dos nossos clientes. Vamos aprender a identificar as regiões positivas e negativas, e super negativas e super positivas da nossa casa. Aqui eu quero fazer um adendo, que é o seguinte: muita gente ainda desconhece isso, mas já existe até uma literatura bastante grande falando das casas ou dos ambientes que adoecem. E nós temos muito hábito de cuidar da nossa higiene pessoal e até mesmo da higiene da casa somente no aspecto físico. Não cuidamos do aspecto energético. Então, assim, para vocês terem uma ideia, uma casa que foi construída em cima de locais que passam veios de água pode trazer muita doença, muita desarmonia e briga para essa família, tá? Porque a água vai e leva a energia disso. Por exemplo, você mora num prédio, então você fala, mas lá no 15º andar esse veio de água não vai me afetar. Vai afetar, com o tempo ele vai afetar. Quando você mora em prédio, você também tem que se lembrar que você tem o vizinho do lado, do outro lado, de cima, de baixo, que são energias também que estão ali, atuando, transmutando. Então, assim, só para vocês terem um exemplo, eu já tive clientes que tinham uma insônia muito grande, mas que o problema não estava na casa deles. O problema estava na energia da família de baixo, que brigava, que vibrava muito negativo. Então ele aprendeu a fazer o isolamento energético e aí passou a dormir muito bem. Às vezes na nossa casa também começam a haver brigas, lâmpadas que queimam muito rapidamente, vazamentos, coisas que quebram e que a gente não sabe o que está acontecendo. Então a radiestesia ajuda a identificar onde está o polo negativo que está causando isso, que tanto pode estar dentro da sua casa, como pode ser proveniente da casa do seu vizinho. Isso vale não só para quem mora em apartamento, mas para quem mora em casa, em chácara, em sítio também, tá? Então é muito importante. Aprender radiestesia, gente, eu posso garantir para vocês que muda a nossa vida. Quando nós colocamos aquilo que nós sabemos, que nós aprendemos de radiestesia em prática, é quase impossível ser infeliz, tá? Porque a radiestesia, colocada de maneira adequada, feita de maneira adequada, ela começa a tirar o quê? Os nossos bloqueios pessoais, vai tirando, vai ajudando a eliminar os bloqueios coletivos, isto é, aqueles familiares, né, os da empresa, vai ajudando a liberar tudo isso, né, a tirar isso da nossa vida, depois ajuda a harmonizar e trazer para nós o que nós queremos. Então, já que eu estou falando nisso, um dos brindes do final, para quem ficar até o final e eu vou explicar, vocês vão receber
Aí vocês vão escolher se vocês querem por e-mail, né, via rede social. Eu vou enviar para vocês um conjunto de gráficos, e aí vocês utilizam o pêndulo, de prosperidade, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem uma limpeza, uma harmonização, a usar os gráficos, e em 11 dias vocês já vão sentir diferença na vida de vocês. Vocês vão sentir que a vida vai começar depois do 11º dia, principalmente, tá? Muita coisa vai se resolver, algum dinheiro pode entrar a mais do que costuma entrar, tá? Mas isso para quem ficar até o final, e aí eu ensino, tá bom? Mas vocês já vão ter aí na prática um exercício e vocês vão poder verificar como realmente funciona e soluciona, tá bom? Outra coisa que a gente vai trabalhar também no módulo 1 é o uso também do pêndulo nas plantas e nos animais, tá? Então, né, módulo 1 é todo mundo ali girando o pêndulo e fazendo as energias da nossa vida girarem, fluírem, né, para que a gente tenha realmente uma vida muito bacana. Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui para vocês alguns gráficos e o que nós podemos fazer com eles. Esse aqui, por exemplo, é o gráfico que nós chamamos de decágono. Ele tem 10 lados. Existe o gráfico que tem uma linha só e existe esse que é duplo, tá? Ele é potencializador do que a gente quer. E aí, como que funciona isso? No gráfico, a gente então coloca o gráfico em cima da mesa, aí a gente coloca o que a gente chama de testemunho. O testemunho é um pedaço de papel com os dados da pessoa ou da situação, ou uma foto, ou algo que tenha o DNA, como um fio de cabelo, um pedaço de unha. Isso é utilizado mais para a área da saúde, principalmente quando é grave, tá? E a gente coloca então esse testemunho aqui e nós vamos então começar a trabalhar a energia dessa pessoa ou dessa situação. Outra possibilidade neste gráfico é a de criação, por exemplo, de medicamentos. Então vamos supor que eu precise tomar um determinado medicamento que eu não tenho ou que é muito caro, e eu preciso da vibração desse medicamento para mim. Então eu vou colocar tudo isso no testemunho, tá? Ana, o testemunho pode ser feito sim, no pedaço de papel, claro, né? Mas se você tiver aí uma foto, ou se você tiver, né, o fio de cabelo, alguma coisa, pode ser melhor. Isso, dá para usar sem problema sim. Tá. Eu acho que tem alguém desconectado, algum canal aqui, né? Então, pera. Ah, tem aqui. Tá, o pessoal tá avisando aqui, pera aí. O que a gente pode fazer aqui? Tem, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar daqui. Este aqui, ó, a ginástica. Só um minutinho, gente, deixa eu só ver se ali não está desligando. Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos ver se agora reconecta aqui. Só um minutinho, tá, gente? Só para o pessoal não perder. Nesse aqui, né? Deixa eu ver se aqui voltou, ainda não.
Só um minutinho, tá, gente? Só para eu tentar aqui, só trazer esse... Será que voltou? Deixa eu ver. Ao vivo é fogo, né? Porque às vezes acontece essas zebrinhas. Vamos ver se vai entrar aqui. É que nunca aconteceu isso, eu não sei. Acho que eu vou desligar e ligar de novo, então, né? Se eu fizer isso mesmo. Então vamos lá. Melhor, né, do que a gente ficar aqui esperando. Ah, acontece mesmo, né? É, né? Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai. Pronto, acho que agora voltou, né? De onde tinha caído. Voltou, tá certinho. Então vamos continuar. Então, continuando aqui com o gráfico, né? E o que a gente pode fazer e aprender na radiestesia. Então, este gráfico, por exemplo, eu posso criar emergencialmente a energia, tá? A sinergia de um medicamento ou de uma situação. Ele também serve para limpeza, para uma série de aspectos. Então, no curso, eu ensino para vocês o que cada linha quer dizer, como é que isso foi formado, como, quando eu uso esse gráfico, quando eu não uso, tá? Então, assim, é um curso bem completo, tá, gente? E é muito importante nós sabermos usar adequadamente os gráficos também, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês é assim, eu trabalho dando cursos, né, já há mais de 20 anos, todo mundo sabe disso, e a gente tem visto, principalmente nos últimos anos... Oi, meu anjo, você quer participar? Vem cá, fala oi. Fala oi. Tá? Principalmente nos últimos anos, essa questão do pessoal fazer curso muito rápido, curso de um final de semana, curso com pessoas não tão bem preparadas. E aí o que acontece? O conhecimento também vai ficando, né, diminuído, fragmentado, manco, né? E aí a pessoa acaba não sabendo utilizar correta e adequadamente o instrumento que ela tem na mão, tá? Os gráficos, gente, cada gráfico ele tem pelo menos, no mínimo, 3 possibilidades de uso. Alguns gráficos têm infinitas possibilidades, tá? Deixa eu mostrar aqui um outro. Este gráfico, por exemplo, o Luxor, apesar de todo o uso comum dele, uma coisa que pouca gente sabe é que ele é excelente para insônia, tá? Este gráfico, quando a pessoa sabe usar direitinho, sabe como deve fazer, e quando ele é colocado embaixo do colchão ou embaixo da cama, ele diminui, pode até acabar com a insônia e com aquele sono perturbado, né? Que a pessoa não descansa, ela acorda cansada. Então, na radiestesia, vocês também vão aprender como utilizar esse gráfico
com o pêndulo, né, uma série de coisas, mas já fica a dica aqui também que ele serve para dormir muito bem, descansar e acordar super bem no dia seguinte, tá bom? Outro gráfico, deixa eu ver aqui, vamos ver qual que eu vou mostrar agora para vocês. Vou mostrar esse aqui, ó. Esse gráfico aqui, por exemplo, é o que a gente chama de gráfico prosperador. Ele é um dos gráficos que vão de brinde para vocês hoje no final, tá? Este gráfico ajuda a prosperar tudo aquilo que a gente precisa. Então aqui eu já vou também dar uma dica para vocês. Não adianta você falar, o gráfico prosperador me faz prosperar, então eu vou lá no Google, vou pegar e vou trazer. Não adianta. Se você não souber usar o gráfico, e eu vou até dar uma dica aqui para vocês. Isso já aconteceu, eu já soube, foi um cliente que veio indicado por uma outra pessoa que estava com uma série de problemas na vida, depois que começou a usar o gráfico prosperador. O que aconteceu? Na casa dele, na família dele, eles estavam com uma série de problemas, desde financeiro, relacionamento, problema com os filhos, né, uma falta de interação bacana entre o casal. E aí acho que uma amiga deles que tinha feito um curso de radiestesia, falou, olha, usa o gráfico prosperador na sua casa, tá? E ensinou bem mais ou menos. E ele usou, colocou. Conclusão, tudo piorou. As brigas pioraram, a dificuldade financeira piorou, a relação com os filhos piorou, a relação com a esposa piorou. Por quê? Porque prosperou tudo aquilo que estava ruim, tá? Por quê? Porque ele não usou o gráfico de maneira correta. Então o gráfico pegou o quê? Pegou toda aquela energia que estava na casa, que estava na família, na energia da família, e prosperou, aumentou, deu maior qualidade, mas assim, aumentaram as brigas, problema financeiro. Por quê? Porque usou de maneira incorreta, tá? Então, gente, não adianta ir no Google, porque assim, o pulo do gato, ninguém vai colocar no Google para vocês. Afinal de contas, a gente tem que verificar, por isso que existem as aulas, tá? Porque a gente tem que verificar se realmente você está aprendendo bem, se está fazendo o uso correto, tá bom? Outra coisa que eu também ensino muito é a radiestesia clínica, tá? Que é a radiestesia para ser usada realmente em diagnóstico e tratamento de saúde. Quando eu falo em diagnóstico, gente, ele não é de forma alguma substitutivo do diagnóstico médico, tá? Aliás, a gente deve evitar, eu falo isso no curso, a gente deve evitar diagnóstico no consultório de radiestesia. A gente pode até indicar para o nosso cliente que ele tem algum distúrbio, que ele está com alguma disfunção, né? E sugerir, orientar então que ele procure um médico. Mas nunca dizer, você tem uma diabetes, você está com a pressão alta ou baixa, você tem um caroço, um tumor, um desvio, nada disso, tá, gente? Então, quando a gente identifica sendo algo que o cliente desconhece, a gente fica quieto e pede para que ele, então, procure um médico, tá? Então, esses gráficos aqui de radiestesia clínica, tá? Como é que a gente vai trabalhar? Então, aqui, só para vocês verem um pouquinho, nós temos aqui um gráfico que eu ensino também no curso. E aqui, ó, não sei se dá para vocês verem bem, tá dando para ver, ó, agudo, crônico. O estado, então, desse meu cliente, desse meu paciente, está agudo ou é crônico? Aí eu vou, então, começar a ver aqui, ó, a origem dos problemas. Então, o problema do meu cliente começou, não sei ler de ponta cabeça de trás, é um problema físico? É um problema energético? Começou pelo ambiente que ele vive? É por dieta alimentar? Deixa eu pôr assim para ler melhor, né? É por qualidade do sono? É por clima e umidade, agentes patógenos, psicoemocional, espiritual e magia, outra fonte?
Então, como que a gente faz, como que a gente identifica? Aqui, ó, nessa área aqui, a gente começa também, e aqui dos dois lados a gente tem o testemunho. O testemunho ou é o cliente com o dedo posicionado, quando ele está presente, ou então é o testemunho, né, que é ali aquele papel que a gente vai escrever o nome, os dados, ou a foto, né, ou qualquer elemento que nós tenhamos dele. Então, por exemplo, para identificar a doença dele, eu venho com o pêndulo aqui e eu pergunto, pêndulo, a doença do Francisco está em estado agudo ou crônico? Então, o pêndulo vai girar, tá dando para ver, gente? Vai girar e vai mostrar, vai sinalizar, aliás, na região do agudo, tá? Aí, agora, se for crônico, óbvio que ele vai balançar para o lado do crônico. Pêndulo, qual é a origem dos problemas do Francisco? Então, ele vai me dizer que os problemas do Francisco, ó, o pêndulo vai ficar em movimento até ele ficar num lugar só se movimentando. Então, ele está me dizendo que o problema do Francisco foi originado pela qualidade do sono, tá? Aí, a partir disso, eu já sei o que é que está totalmente incorreto na vida dele. Então, eu vou dizer, olha, Francisco, você está dormindo mal. E dormir mal, gente, o que que acarreta? Irritabilidade, cansaço, né? Isso 1, 2 dias, tudo bem, a gente recupera no fim de semana. Mas quando eu tenho um sono agitado constantemente, então isso vai gerando a irritabilidade, o cansaço, o estresse, outras síndromes, dores, né? A gente começa a ter problema na voz, começa a ter problema no estômago, aí vem a gastrite, vem a úlcera, vem as hérnias, vem as esofagites, certo? E tudo isso a gente consegue trabalhar através dos gráficos radiestésicos clínicos, tá? A mesma coisa nos gráficos de ambiente. Então a gente identifica se o problema que tem no ambiente, ele é causado por situações da vizinhança, se ele é causado por pensamentos negativos de alguém de dentro da família, se ele é causado por brigas que ocorrem dentro da família, se foi causado por doenças de familiares, se foi causado por moradores que ficaram lá e deixaram as suas memórias impregnadas, e isso é muito comum, tá, gente? A gente tem essas memórias impregnadas sempre nas paredes, no teto, no chão, objetos que ficam na casa, tá? Então a gente aprende a limpar tudo isso, né? Então assim, a radiestesia, ela é fantástica e ela tem assim possibilidades inúmeras de trabalho, tá? Aqui a gente tem, para vocês verem, o que a gente chama de relógio radiestésico, tá? No relógio, a gente consegue medir muita coisa. Então aqui, ó, no primeiro semicírculo, nós temos as letras de A a Z. Então, por exemplo, eu vou indicar um floral para o meu cliente e eu quero saber qual é a inicial do floral, tá? E aí eu já tenho mais facilmente ali quais os florais que começam, por exemplo, aqui com a letra M. Então eu vou no meu índice de florais que eu trabalho e vejo com a letra M. Ou eu tenho um problema com alguém que eu não sei exatamente quem é. Então eu venho no pêndulo, né? Pêndulo, qual é a inicial do nome da pessoa que me causa problemas. Então, por exemplo, aqui o pêndulo está me indicando a letra O. Então aí eu vou verificar se eu conheço a Olga, o Osvaldo, o Onilson, né? Isto é, quem são as pessoas que eu conheço que começam com a letra O, e depois eu também coloco num outro gráfico o nome, esses nomes que eu conheço, e vou pedir então para o pêndulo me confirmar qual é. Ah, já, ó, todo mundo dizendo, vou fazer. Então assim, não façam sem saber, porque o pêndulo, gente, para você usar, não é só segurar e deixar ele ir, porque ele vai, tenha certeza que ele vai. Nós precisamos, antes de qualquer coisa,
aprender a programar o pêndulo, tá? Nós precisamos aprender a dar para o pêndulo o nosso comando inconsciente. Enquanto você estiver transmitindo comandos conscientes ou do subconsciente, a probabilidade de você errar no pêndulo é de 90%, eu vou dizer para vocês, tá? E como é que a gente aprende o pêndulo? Primeiro, né, praticando. Mas existem técnicas que a gente faz na época da aprendizagem, de alinhamento com a glândula pineal, que fica bem aqui no centro do nosso cérebro, tá? A glândula pineal, ela vai formar um ângulo de 90 graus, ó, com o nosso braço, o nosso cotovelo, tá? E o nosso dedo. Quando você tiver aprendido mesmo a usar o pêndulo, quando você segura, você sente a energia, como se o pêndulo fizesse parte do seu corpo. A gente sente da ponta, ele sobe pelo nosso dedo, ele vem, tá? Faz todo esse caminho e a gente percebe a energia dele. Se essa energia é a energia que eu preciso ou se ainda eu estou me deixando levar pelo meu consciente ou pelo meu subconsciente, tá? E aí eu relaxo mais um pouquinho até entrar na questão do inconsciente. Ó, só de falar, tá vendo? Eu soltei, ele vai, tá? Então isso precisa ser muito bem aprendido e já vou dizer para vocês, são poucos os profissionais na área radiestésica que conseguem fazer esse ensinamento, que conhecem isso, né, de maneira aprimorada, que pode transmitir para vocês, tá bom? Bom, vamos voltar aqui para o nosso relógio. Aí o relógio, ele também tem, no segundo semicírculo, informações que vão de 0 a 100. Então, um exemplo, eu posso calcular aqui, entre outras coisas, a porcentagem, tá? Então, assim, vamos supor que comprei uma barra de sabonete orgânico, eu quero fazer sabonete, e eu não tenho a receita, eu perdi. Então, muito bem concentrada, qual é a porcentagem de sabonete que eu coloco? Então, aqui tá dando 30, 40. Qual é a porcentagem, por exemplo, das ervas ou das essências? E eu vou fazendo, tá? Então, aqui o gráfico, gente, ele vai trazer muitas informações. Então, sobre os chakras, né? O coronário, o frontal. Então, a gente vai saber qual é o chakra que tem que ser alinhado dessa pessoa. Depois eu tenho gramas, eu tenho uma série de coisas aqui no relógio radiestésico que vão me sinalizar sobre o trabalho que eu tenho que fazer. Tá bom até aqui? Bom, depois, no último módulo, nós vamos aprender sobre a mesa radiestésica ou mesa radiônica, tá? Como as pessoas conhecem. Por que a gente vai aprender só no último módulo? Porque durante os módulos, nós vamos aprender a trabalhar com todos os elementos radiestésicos e radiônicos, tá? E nisso vão entrar também, né, como eu já falei, os cristais, as orgonites, né, os aparelhos radiestésicos e radiônicos, tá? Então, durante os 4 módulos, são 4 módulos, e são módulos muito profundos, tá, gente? Pode ficar tranquilo que são módulos com muito conteúdo muito aprofundado, e você sai realmente com o certificado de um grande radiestesista, até porque a gente faz muita prática durante o curso todo, tá? Muita prática mesmo. Vocês vão se sentar ali, vocês vão andar pelo espaço, identificando as energias, né? A gente vai medir as energias, nós vamos qualificar, quantificar essas energias que estão ali, se são energias passadas, presentes, se são da terceira dimensão, quarta, quinta dimensão, tá? Até a quinta a gente consegue, dentro da nova turma, trabalhar bem, certo? Que são energias de outros lugares. E a gente precisa saber disso também. Então a gente vai fazer muita prática, né, de terceira dimensão, de quarta dimensão e de quinta dimensão. Sexta e sétima dimensão a gente não faz tanta prática assim, aí essas ficam para os cursos avançados, tá? Para os módulos de aperfeiçoamento. A mesa radiestésica, ela, se vocês derem um Google aí, vocês vão ver. Existe, assim, centenas de mesas. Cada radiestesista acaba criando a sua por algum motivo.
Eu nunca criei e vou explicar até para vocês por quê. A mesa radiestésica, gente, não adianta você comprar a melhor mesa do mercado ou a mais cara se você não tiver um conhecimento aprofundado de radiestesia. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Você pega lá a sua mesa e tem uma coluna aqui vertebral, né? Aí você fala, ah, já sei, eu venho aqui com o pêndulo e vou ver em qual vértebra essa pessoa tem problema. Também é uma opção, tá? Só que as vértebras da coluna, elas correspondem a outros órgãos e correspondem a emoções. Então, se você não tem um curso completo de trabalhar, tá, a cada vértebra, tá, de maneira adequada, trabalhando além de vértebra, né, colunar, você tem que também ter o conhecimento da parte física, isso é, qual é o órgão que ela corresponde, por que que isso está acontecendo, qual é a emoção correspondente e depois como que a gente trabalha isso em outras dimensões, tá? Porque a gente trabalha em outras dimensões também, então na quarta dimensão, na quinta dimensão, e como é que isso vai favorecer desde o momento de eu limpar um problema existente aqui, tá? Até a cura dele, quando é possível a cura, certo? Então, se eu não tenho conhecimento, não adianta. A mesma coisa aqui com o relógio radiestésico, tá? Se eu não tenho conhecimento de todos os gráficos anteriores da radiestesia, que vão me dar o passo a passo de cada elemento, eu não vou conseguir utilizar adequadamente, tá? Agora, isso tudo a gente explica no curso. Agora, deixa eu continuar falando um pouquinho com vocês sobre a mesa. Hoje tem um boom aí de gente fazendo curso de mesa, radiestésica, ou radiônica, ou taquiônica, ou quântica, ou quantiônica, sem fazer o curso de radiestesia ou com conhecimento básico de radiestesia, tá? Tudo bem, se o operador tá te dando esse curso e deixa você fazer o curso sem ter um conhecimento muito amplo, é um direito dele e é um direito seu de fazer. Mas eu já vou dizer para você que você vai ter sempre um trabalho falho, tá? Sempre muito falho. E isso é prejudicial para o seu cliente e prejudicial para você. Um bom operador de mesa, ou de tábua, né, como algumas pessoas chamam, ou de placa, ele não precisa, na verdade, de uma mesa com tudo isso. Embora, com tudo isso, ou mais do que isso, porque como eu falei, existem muitas outras mesas, se você não sabe utilizar tudo que tem aqui, você tem um atendimento fraco, até para você, né? Até quando você faz a mesa para você mesmo. Por exemplo, aqui nós temos um instrumento da cabala. Se você não sabe utilizar a cabala, você vai utilizar muito mal essa mesa. Aí outra coisa que eu ia falar, né? Quem sabe operar radiestesia mesmo? E isso são muitos anos de prática, tá, gente? Não é fazer o melhor curso e 3 meses depois sair. Não. Isso tem muitos anos. Você não precisa nem da mesa, certo? A mesa, ela é potencializadora. E o que eu consigo, então, fazer na mesa? E eu só vou conseguir utilizar e fazer uma boa mesa se eu tiver um curso profundo de radiestesia. Porque na mesa, através da mesa, que eu tenho aqui uma complexidade grande de informações e já tudo aqui para mim, eu vou identificar sobre o meu cliente, essa pessoa que está à minha frente fazendo a consulta, ou se ela está à distância através do testemunho, eu vou conseguir identificar tudo sobre a vida dela, tá? Desde o passado, do presente, isso aqui não é um oráculo de futuro, tá, gente? A radiestesia, ela vai dar probabilidades futuras, mas nunca uma assertividade, tá? Isso também é importante saber. Então, por exemplo, eu pego aqui o Francisco de novo e eu venho olhar aqui e vejo que o Francisco passou, pelo meu gráfico me mostrando aqui,
Vamos dizer que o Francisco tenha 54 anos. O gráfico me mostra que 30% da vida dele ele passou entristecido, aborrecido e chateado. Poxa, é muito ano desperdiçado nisso, tá? Aí eu venho perguntar por quê, o que aconteceu que ele ficou assim, né? E aí eu vou ver quais foram os aspectos motivadores na vida dele que o deixaram sempre assim, tão chateado, tão triste, tão aborrecido. Depois eu vejo quais são, por exemplo, as melhores cores para eu enviar para ele vibracionalmente falando, tá? Óbvio que eu posso orientá-lo a usar determinadas cores, mas a gente também vai fazer o uso dessas cores de maneira quântica, isso é, à distância, trabalhando inclusive com outras dimensões também, não só na terceira dimensão, mas proporcionando que o Francisco receba energética, quanticamente, essas cores para começar a trabalhar, a melhorar a vida dele. Também posso enviar florais quânticos, isto é, florais à distância. Também posso fazer determinados tratamentos quânticos à distância. E é a mesa quem vai me mostrar tudo isso, tá? E a mesa vai me dar um direcionamento do que vai acontecer com a vida do Francisco depois que ele receber tudo isso. A mesa também pode e deve ser programada. Então, por exemplo, quanto tempo eu tenho que deixar um gráfico específico para o Francisco para que ele comece a ter as alterações na vida dele. Então, aqui também me mostra, né? Se 1 dia, 3 dias, 1 mês, 6 meses, tá? Então, assim, a mesa radiônica, ela tem uma possibilidade grande. Então, para desenvolvimento profissional, para você até saber se está na profissão certa ou não, né? O que você deve fazer para melhorar, para prosperar, para ganhar dinheiro. Então a mesa vai mostrar e a gente vai ter, obviamente, que curar aqueles elementos que estão bloqueados, não desenvolvidos, né? Óbvio que isso leva tempo. Quando você sai de uma sessão de radiestesia, via de regra, você já sai modificado. A energia forte modificadora, ela dura em torno de 3 dias, tá? Mas aí, quando a gente quer potencializar, o que a gente faz? A gente programa os gráficos, tá? Para que eles continuem enviando a energia para as pessoas. Tudo bem até aqui? Já falei muito, senão fica muito comprido, né, gente? Eu vou ensinar para vocês agora, para quem tem um pêndulo em casa, já pode fazer. Quem não tem, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se você não tem agora um pêndulo em casa, você pode pegar uma corrente com um pingente, tá? Porque pêndulo é tudo aquilo que tem algo no final, é uma corrente, um fio, uma fita com algo no final que possa criar um movimento. Aqui eu já vou mostrar para vocês, nunca façam, nunca usem com corrente dupla, tá? Porque ela modifica a informação. Então o que você vai fazer? Você abre a sua correntinha, deixa ela aqui, tá? E aí ela vai girar. Antes de girar, que eu vou ensinar agora um exercício, e vou pedir para vocês, todos que estão participando aqui, que depois de fazerem esse exercício, me mandem a resposta, tá? Depois, quando eu terminar o vídeo, eu vou deixar ali nos comentários os meus contatos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, para que vocês me mandem o retorno e também para quem quiser pedir o brinde, tá? Então, assim, eu vou pegar meu pêndulo mesmo aqui. Então, o que você... vamos pegar a correntinha para ensinar para vocês. Se você já está usando uma corrente, é porque você não tem ela programada. Então, antes de usar, lava com detergente neutro, bem lavadinha, seca. Depois pega um pouquinho, uma água com sal grosso ou sal comum que você tem em casa, coloca, mexe bem, deixa ela limpar bem, tá? Depois tira, lava para não ficar o sal, para não oxidar, tá? Aí você coloca entre as suas mãos e você vai iniciar a sua programação. A programação radiestésica, ela é diferente do que eu vou ensinar aqui, tá? Porque ela exige muito passo a passo que não vai dar tempo aqui,
mas eu vou, então assim, você faz uma oração da sua preferência, né, para sua divindade de preferência, e pede para que esse pêndulo fique programado para te mostrar a verdade, somente a verdade, e que se não for possível te mostrar a verdade, que ele não entre em giro, tá? Então você fica alguns minutinhos com o pêndulo aqui, meditando mesmo nele, para que ele te traga as informações corretas, para que você tenha uma boa relação com ele, para que os seus anseios pendulares se realizem, para que a radiestesia aconteça realmente no momento que você estiver fazendo, tá bom? Bom, feito isso, agora eu vou pegar aqui o meu pêndulo, você pode escolher qualquer coisa, tá? Nós vamos começar a limpar. Por exemplo, vamos pegar aqui essa garrafa de água e eu quero que ela fique bem vibracionada, com uma vibração positiva que me cause bem cada vez que eu vá beber. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pêndulo e eu vou girá-lo no sentido anti-horário, tá? Vou girar bastante mesmo no sentido anti-horário e vou pedindo para tirar desta água toda a negatividade, toda a radioatividade negativa, que tire os íons negativos que possam me fazer mal, que tire contaminação, tá? E eu vou girar bastante. Se você estiver bem concentrado, você vai perceber qual é o momento de você parar. Porque, ó, veja, eu tô fazendo mesmo com a minha mão o giro, que é diferente da pergunta e resposta, tá, gente? Aqui é limpeza, tá? Eu tô fazendo mesmo o giro aqui para limpar. Então aí, a hora que eu perceber que já foi, eu deixo até o meu pêndulo parar. A hora que ele parar, eu vou fazer o inverso. Agora eu vou girar no sentido horário, pedindo tudo de positivo. Então eu vou pedir para transformar o pH dela, que é um pH comum, por exemplo, num pH de 7 para cima, tá? Ah, Érica, impossível, isso é mágica. Não, gente, isso não é mágica, isso é radiestesia, tá? Por isso que eu falo, tem que ter um bom orientador de radiestesia para tirar de você aquilo que você acha que é mágica, que é espírito, que é magia, que é... Não, tá? Isso é ciência. Inclusive, em muitos países de primeiro mundo, a radiestesia é uma profissão reconhecida e o radiestesista trabalha nas empresas, principalmente de engenharia, por conta do ambiente que eu falei para vocês. Eu trabalho com a geobiologia também. A geobiologia é a ciência que cuida da saúde dos ambientes, né? Quer dizer, cuida da doença também dos ambientes, né? Desde a construção, né? Aquele tipo de solo, o material a ser utilizado, né? Depois quando já tem ali um ambiente adoecido, ou até a manutenção para que ele não adoeça, tá bom? Bom, então girei no sentido horário, também a hora que eu perceber que tá tudo bem, eu posso relaxar e deixar parar, e aí eu vou ter uma água muito boa e de excelente qualidade para beber. Aí, por exemplo, eu tô com problema com o maridão. A gente tá numa fase fria ou numa fase brigando muito ou muito desentendimento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma foto do maridão. Se eu não tenho uma foto, eu vou pegar aquilo que a gente chama de testemunho. Preferencialmente a gente corta assim um papel sulfite mesmo, uma roda, e um círculo, né? E eu escrevo lá que o maridão coloca o nome completo dele, a data de nascimento, né? O endereço, e aí você coloca tudo que você quer tirar da sua vida, né? Tirar da sua vida. E aí você vem com o pêndulo e vai girar no sentido anti-horário, que é para fazer a limpeza dessa briga, desse mal-estar, desse afastamento. Se você tem um problema com um colega de trabalho, a mesma coisa, coloca o nome dele e pede para que tirar todos os problemas, tá? E depois, em seguida, a gente vai fazer o inverso. Então, vamos voltar para o maridão. Então, eu tô aqui girando, pedindo para sair tudo que é ruim, né? Para que as brigas cessem, para que ele seja mais atencioso, mais companheiro e tal. Então, eu vou tirando tudo que eu não quero. Depois, eu vou girar para o lado inverso e vou pedir o quê? Né?
vou pedir para que ele seja meu amigo, vou pedir para que ele seja companheiro. Espera aí, gente, deixa eu colocar aqui. Né? Vou pedir para que ele seja meu amigo, meu companheiro, para que ele sempre tenha boas palavras comigo, né? Para que os nossos diálogos sejam sempre muito produtivos, proveitosos, e assim eu vou fazendo tudo que eu quero. A mesma coisa para o colega de trabalho, para o ambiente de trabalho, para tudo aquilo que eu quiser, tá? Posso fazer também para alimentos, para reduzir a quantidade de produtos tóxicos no meu alimento. Então a mesma coisa, eu coloco, por exemplo, aqui o meu abacaxi, tá? E vou pedindo para ir tirando tudo que tá ruim, e depois eu volto pedindo, né, para que ele esteja livre, para que ele seja puro, saudável, né, para que alimente e sustente a minha família. E assim, muitas possibilidades e inúmeras possibilidades, tá bom? Gente, da minha parte é só, eu já vou finalizando. Das perguntas que eu vi aqui, elas foram todas respondidas. Se porventura passou alguma que eu não respondi, porque depois eu vou fazer de novo aqui a leitura, se eu não respondi, eu respondo para vocês em seguida. Espero que tenha sido claro. Gostaria de receber o comentário de todos vocês, do que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram, sugestões. Se tiver alguma dúvida ainda com relação ao curso, é só perguntar. Com relação ao curso, nós também temos outras turmas durante o semestre, mas nós temos uma turma agora em São Paulo, iniciando a semana que vem. Então ainda tem vaga, que a sala lá é grande, então ainda tem vaga. Então se alguém quiser fazer o curso do final de semana que vem, tá? Entra em contato comigo, que daqui a pouco eu vou deixar também os contatos ali nos comentários, para fazer a inscrição, a matrícula e vir aprender esse universo fantástico que é a radiestesia, tá bom? Então se alguém ainda tem alguma pergunta, coloca, porque agora eu vou falar sobre o brinde que eu vou enviar para vocês, e enquanto isso eu explico, vocês coloquem por favor aí os comentários de vocês e as perguntas. O brinde que eu vou enviar para vocês é o seguinte, são os gráficos de prosperidade. É um conjunto de 4 gráficos, como esses aqui, que eu vou enviar para vocês. De que maneira? Eu vou enviar somente para quem curtir ou o meu Instagram ou o link do Facebook ali do grupo, tá? Então, assim que eu colocar o link, que é o Canto de Cura, tá? Quem quiser já ir procurando no Facebook, é o Canto de Cura grupo, porque tem o Canto de Cura página, mas não é lá que eu vou dar o brinde. E para quem acessar o Instagram, que é o @Canto de Cura Terapias, tá? Então quem começar a me seguir lá e quem começar também a me acompanhar no Facebook, eu vou enviar, então são 4 gráficos, eu vou enviar direitinho como fazer, como imprimir, eles já vão no tamanho certo para uso de vocês, porque isso é extremamente importante em radiestesia. Aqui, por exemplo, a gente está com os tamanhos não corretos em todos eles, tá? Porque eles estão bem, alguns deles estão bem ampliados para vocês poderem ver aqui, tá? Então, assim, você vai lá no Facebook, se inscreve no meu canal, e aí você vai, então, me chamar no privado, vai falar, olha, Érica, eu sou a Joana, acabei de me inscrever e eu quero brinde. Não precisa falar mais nada do que isso, e eu vou enviar para vocês. Vocês vão precisar ter um pêndulo para fazer uso. Vocês vão fazer, num dia só que vocês fazem, tá? Então eu sugiro que vocês tirem um dia para isso. Vou mandar todas as orientações, fiquem tranquilos. A gente está usando esse projeto, que é o projeto do pessoal da Fórmula Energia, tá? Então eu vou mandar para vocês. Então os gráficos, a maneira de fazer, você vai precisar de um pêndulo, vai precisar do testemunho, eu vou ensinar você a fazer ali, tá? Aí você vai fazer a programação de cada gráfico tem um tempo certo, e depois a programação de 11 dias. Isto é, a energia desse gráfico vai ficar agindo por 11 dias na sua vida. Ele é um conjunto de prosperidade. Então nesses 11 dias,
o que vai acontecer? Você vai melhorar a sua condição de vida, assim, você vai ficar... Tudo aquilo que vai trazer prosperidade positiva, tá, gente? Prosperidade não é necessariamente dinheiro ou riqueza financeira, tá? Embora possa acontecer com você, tá? E aí eu também quero que vocês me falem ali depois desse período o que aconteceu na vida de vocês. Mas costuma nesses 11 dias, as pessoas, é muito perceptível já depois do 3º dia, inclusive, mas assim, o auge dele vai no 11º dia, que é vocês vão sentir muita melhora de modo geral. Então assim, muita gente vai acordar melhor, dormir melhor, se relacionar melhor com as pessoas da família, com as pessoas do emprego. Eu já tive relatos de pessoas que acabaram sendo promovidas e não tinha assim nenhuma indicação para promoção e acabaram promovidas nesse período. Algumas pessoas conquistaram bens materiais ou bens emocionais, tá? Pessoas receberam dinheiro, pessoas tiveram aumento de salário, aumento de pensão do filho, tá? Então, de modo geral, as pessoas tiveram aí uma melhora próspera, né, de prosperidade na vida, tá bom? Então já sabe, quem já está inscrito nos meus canais, é só me dar um oi por algum dos canais que eu mando para vocês. Quem não está inscrito, é só se inscrever. Então quem não está inscrito é só se inscrever. E aí eu me mando ali a mensagem que acabou de se inscrever e eu envio para vocês então esse ensinamento dos gráficos de prosperidade, tá bom? Gente, lembrando que eu gostaria muito dos comentários de vocês, tem muita gente já fazendo, né? Muito obrigada. Sugestões também eu aceito, são sempre muito bem-vindas. Lembrando que tem curso aberto de radiestesia, inscrevam-se para vocês aproveitarem esse maravilhoso universo que é a radiestesia em todos os campos da nossa vida, tá bom? Gratidão pela companhia de vocês e até a próxima!